E aí, Sétimo, tudo bem? Vamos lá, gente, começar aqui mais uma aula? Tudo certo, ótimo. Ó, a gente vai falar agora sobre os fungos, né? A gente começa hoje o terceiro bimestre, na verdade. A gente falou sobre as bactérias e os vírus no bimestre passado, e aí hoje a gente vai falar sobre os fungos, tá? Então eu vou tentar trazer em uma aula só as principais características dos fungos e algumas das principais doenças, tá? Então olha só. Primeiro aqui, quando a gente pensa em fungo, a gente tem que pensar em algumas coisas que eles fazem de importante. Então, por exemplo, quando eu penso em mofo, eu estou falando de fungo, né? Alimento mofado, né? Alimento mofou, fungo, né? Quando eu falo de micose de pele, eu estou falando de fungo. Quando eu falo de candidíase, sapinho, candidíase genital, também estou falando de fungo, tá? Quando eu falo de alguns antibióticos, medicamentos que são usados para matar bactérias, eu estou falando de medicamentos que foram produzidos por fungos, primeiramente, né? Descobertos em fungos, na verdade. Quando a gente fala em fungos, a gente fala de bebidas fermentadas, vinho, cerveja. São algumas bebidas que levam fungo nas suas composições, né? No processo de. Não na cerveja em si, mas no processo de produção dela, né? Quando eu falo de fungo, eu estou falando de alguns queijos bem fedorentos, né? Uns queijos bem fedidinhos, que são também. Que tem também fungos no seu processo de produção, tá? Tipo o Roquefort, o Camembert e o Gorgonzola também, ok? Quando eu falo de fungos, eu também falo de algumas características que a gente tem visto. Por exemplo, os fungos são aclorofilados, eles não têm clorofila, o que quer dizer que eles não fazem o próprio alimento deles. Então tá escrito aqui, ó, que eles são heterotróficos, tudo bem? Eles precisam se alimentar de um outro indivíduo, que eles não produzem o próprio alimento deles, ok? Os fungos são uni ou multicelulares, tem fungo que tem uma célula só, tem fungo que tem mais de uma célula, tá? Aí vai depender do fungo que a gente estiver falando, tudo bem? A gente vai ver alguns exemplos, se eu não me engano. Então tem fungo uni e tem fungo multicelular, tá? Os fungos são eucariontes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm núcleo e o DNA deles está dentro do núcleo, dentro da célula deles, tá? Então eles têm núcleo bonitinho com as organelas e o DNA está lá dentro bem organizado, tá? Os fungos têm parede celular também, assim como as bactérias, né? Mas é de uma composição diferente. E a melhor temperatura para eles crescerem aí é entre 25 e 30 graus Celsius, para eles reproduzirem, né? Então eles gostam de temperaturas altas, gostam de umidade, de água, tudo bem? Aí aqui eu botei, por exemplo, os fungos, que são uni, que são multicelulares. Então os fungos unicelulares são as leveduras, certo? Que eles são microscópicos, né? A gente só consegue ver eles com a ajuda do microscópio, né? Então esses fungos aqui, as leveduras, elas fazem um processo de fermentação lá da cerveja, por exemplo. Fermento biológico também que a gente usa para fazer massa, né? De pizza e tal, de pão, também é fungo, tá? Então olha só quantas coisas legais e importantes eles têm, né, pra gente. Já os fungos multicelulares, né, que são os que a gente consegue ver olho nu, cogumelo, champignon, tudo bem? As células desses fungos, que elas são bem alongadas, a gente vai chamar essas células de hifas, com H, tá? Então essas células elas são bem alongadas, né? E quando elas se juntam, elas formam um micélio, ok? Então hifa é o nome que a gente dá para a célula do fungo, vamos dizer assim. Quando essas células se juntam, eu tenho um micélio. Tudo bem? Certo? Agora, tem uma coisa interessante dos fungos que é em relação ao corpo de frutificação e o corpo vegetativo, que é, quando a gente vê um fungo, quando eu penso em fungo, eu penso logo no cogumelo, né? Então, quando eu vejo um cogumelo, eu acho que o cogumelo é o fungo propriamente dito, e não é, tá? O cogumelo, a gente chama ele de corpo de frutificação. Ele é apenas uma parte dos fungos. Repara por essa imagem aí que as hifas, né, o micélio, ele continua ele tá no cogumelo, mas ele também continua aí subsolo, meio que subterrâneo, tá? Então, na verdade, o fungo propriamente dito seria o corpo vegetativo, que é esse micélio, tá bom? Então, se eu retiro o cogumelo, se eu pego o cogumelo e retiro, eu não estou eliminando o fungo, eu estou apenas eliminando o corpo de frutificação, tá? Não é fruto, tá, gente? Porque isso não é planta, é corpo de frutificação que a gente chama, tá? E o cogumelo é importante porque é a partir deles que a gente vai produzir os esporos. Vou tentar explicar o que são os esporos assim, bem simples. Os esporos são como se fossem as sementes, né? Não é a semente que vai germinar numa planta nova. Então é o esporo que vai germinar num fungo novo,
tá? Mas fungo não tem semente, é só pra você entender. Eu dou o seguinte exemplo, ó. Aqui na minha casa tem uma goiabeira enorme. Se você quiser goiaba, pede pra mim. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, eu quero que você responda no comentário, não precisa ser no caderno não, no comentário lá da plataforma. Qual é a árvore que tem aqui na minha casa, que eu acabei de falar, que é a goiabeira. Eu quero saber quem é o aluno que tá vendo meu vídeo de verdade. Só os alunos que responderem lá eu vou saber, ok? Então responde lá, é a goiabeira que eu tenho, tá? Então, quando eu vou pegar uma goiaba, eu tiro uma goiaba só, eu tiro só o fruto, não é? Se eu tô tirando só a goiaba, eu tô matando a árvore? Tô tirando a árvore toda? Não tô. Então a mesma coisa acontece aqui no fungo, tá? Quando eu tiro o cogumelo desse cara, eu apenas estou tirando o cogumelo. Eu não estou tirando o fungo todo, eu estou tirando só uma parte dele. Para eu poder retirar o fungo inteiro, eu vou ter que tirar o corpo vegetativo. Tudo bem? Então o corpo de frutificação é o cogumelo, é uma parte dele, uma parte importante, porque é lá que são produzidos os esporos. Tá certo? Aí eu vou mostrar para vocês algumas doenças, né? Só para a gente conhecer. Então tudo que é micose, tudo que a gente chama de micose, a gente fala que é causada por um fungo, né? E aí tem micoses diferenciadas. Por exemplo, eu tenho pano branco, que acontece muito na parte aqui das costas, né? Que ela vai apresentar lesões que vão descamar, coloração branquinha, é um problema estético, ele não tem assim um sintoma muito geral no seu corpo, tá? É algo mais visual. Eu tenho a tinha negra, tem várias tinhas, né? Que são todas micoses. Tem tinha de cabelo, tinha de unha, enfim. Então eu tenho a tinha negra, que é palmar, né? Tinha de palma da mão, que é uma lesão localizada principalmente na palma das mãos. A diferença pro pano branco, né? Que o pano branco era branco. Aqui, como é tinha negra, é porque ela tem manchas acinzentadas, porque esse fungo produz melanina, tá? Que é um composto que vai acabar escurecendo um pouco a pele. Também é um problema estético, tá? Tudo isso é muito facilmente tratado com pomadas antifúngicas, pomadas que vão matar os funguinhos, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a tinha do corpo, né? Que aí aqui já é um problema um pouquinho maior, porque às vezes eu tenho lesões circulares e elas podem se juntar para fazer uma lesão maior, né? Então eu tenho umas lesões eritematosas é porque ela é elevadinha assim um pouquinho, né? De borda ativa, perdão, porque ela é elevada. Eritematosa porque ela fica bem vermelha, bem inchada. E elas podem se juntar para fazer uma lesão maior, tinha de corpo. Eu tenho a tinha de pé, que é o famoso pé de atleta também, né? Que também é bem característico de descamar, né? Localizado no pé, óbvio, muito prurido, que é muita coceira, e às vezes acaba fazendo infecção secundária por bactérias. E eu tenho a tinha da unha, que é a onychomicose, que vão fazer lesões na borda da unha de aspectos serrilhados e vão acumular bastante material córneo, tá? Então são todas tinhas, todas são micoses de pele. Aí eu trouxe duas outras doenças causadas por fungos, que elas são mais presentes, eu acho. Uma é a esporotricose, que dá muito em gato. E a gente pega do gato, na verdade. O gato passa pra gente, tá? Então o que acontece na esporotricose? Eu tenho um fungo chamado Sporotrix. Esse fungo ele vai viver em vegetações associadas a plantas, espinhos, né? E aí o gato, quando ele acaba se esfregando, passando, que gato gosta de esfregar, né? Eu não gosto muito de gato, não. Gato, quando ele se esfrega e tal, na madeira, no jardim, essas coisas, ele acaba pegando esse fungo. Olha que loucura. E aí ele vai desenvolver alguns sintomas e pode passar pra gente, né? Pra nós humanos. Como que se dá essa transmissão? Ó, a transmissão acontece quando você é contaminado com um ferimento já aberto ou quando o fungo entra na sua pele. O fungo não vai penetrar na pele se ela não tiver lesão. Então você precisa ter algum machucadinho na sua pele e aí o gato se esfregar, o gato contaminado, óbvio, né? Se esfregar nesse machucado para você pegar essa doença, tá? Só que às vezes o próprio gato faz esse machucado, ele te arranha, né? Ele te morde e aí já fez a lesão. Então o fungo consegue entrar, tá? Na gente, os sintomas geralmente vão ficar acumulados na parte das mãos e dos braços, tá? Ou fica uma lesãozinha ou várias lesãozinhas assim, várias lesões bem fila indiana, tá? Como que eu posso prevenir isso? Evitar a exposição ao fungo, né? Tratar os gatos, utilizar equipamento de proteção individual quando eu manipulo os animais doentes, né? Não deixar ele sair de casa para se encontrar com outros gatos, para ficar na rua e etc, passando para as pessoas, tá? Então a esporotricose é uma doença específica de gatos, porém ele passa pra gente também, ok? E a última aqui que eu trouxe é a candidíase, que a gente conhece também como sapinho, ficam várias manchinhas na boca, né?
O sapinho, ele tem manifestação tanto na boca, tanto oral, quanto manifestação genital, tá? Então, tanto homens quanto mulheres podem apresentar manifestação genital da candidíase. Quais são os sintomas, né? Nas mulheres, geralmente você vai ter uma secreção esbranquiçada, sem cheiro ou um odor bem levezinho, bem levinho, mas você vai ter muita coceira, vermelhidão, irritação no local, desconforto na região genital. Tá? É uma infecção que ela vai ser bem caracterizada por esse desconforto, por essa coceira. E aí, quais são os fatores de risco para você pegar essa doença? Por quê? Porque geralmente, tanto a mulher quanto o homem, a mulher em maior percentual, ela já apresenta esse fungo na flora vaginal dela. Só que aí o que acontece? Em alguns momentos, o sistema imune dela não dá conta e ela acaba manifestando a doença. Então, quais são os fatores de risco para isso acontecer? Para ela manifestar a doença? O uso contínuo de roupas úmidas e apertadas, né? Você vai ter mais sensibilidade no período que é próximo da menstruação e durante a gravidez. Você pode acontecer quando sua imunidade está baixa, quando você está estressado, quando você usa medicamentos que abaixam a imunidade, quando você usa antibióticos. Então, isso tudo vai fazer com que aumente o risco dessa pessoa, né, da mulher ou do homem, apresentar a candidíase. Tudo bem? Candidíase, na candidíase genital. A candidíase oral, às vezes, é muito característica de criança, né, principalmente bebê recém-nascido, que não tem um sistema imune muito bem elaborado. Tudo bem? Gente, pra gente encerrar, então, quero que você faça essas 3 páginas do livro. Na verdade, são 2, né? Porque uma é logo no finalzinho. Parece muita coisa, mas não é não, tá? Tira aquela fotinha esperta e manda pra mim. Não deixa acumular os exercícios. Senão chega no final do bimestre, a gente fica correndo, vocês ficam correndo pra mandar as coisas pra gente. Então faz com calma, que tem tempo de você fazer isso tudo. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um enorme beijo e até a próxima.